Caríssimos irmãos e irmãs, o Natal celebra um acontecimento da ordem da fé. O nascimento de Jesus no presépio de Belém, a vinda do Filho de Deus ao mundo, a realização da promessa feita ao povo de Deus, segundo a qual o Messias, o esperado pelas nações, haveria de chegar com a missão de Salvador da humanidade. Na liturgia e em ambiente festivo, os cristãos cantam nesta noite e com alegria palavras que resumem a sua fé na encarnação do Verbo de Deus. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. Esta frase resume o mistério de fé, cujo alcance vai muito para além deste acontecimento histórico a que esta quadra faz alusão. Cada palavra tem um conteúdo denso e doutrinal que podemos explicitar e que importa de novo trazer à nossa memória crente para que não fiquemos pelos sinais exteriores, culturais e folclóricos que povoam as nossas aldeias e cidades, as nossas casas e até a nossa mente. A referência ao acontecimento fundante do Natal precisa de ser explicitada na nossa sociedade e mesmo na nossa Igreja, na comunidade dos crentes, para que não fique nas sombras que sempre provocam os grandes projetores de luzes. Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor. O hoje atualiza um acontecimento que, sendo do passado, continua bem atual na memória dos crentes e torna Jesus Cristo verdadeiramente presente na vida da Igreja pela ação do Espírito Santo. Nasceu refere o facto concreto da vinda de Jesus a este mundo na família de Maria e José pela ação do mesmo Espírito Santo. O nosso Salvador faz alusão à sua atitude e missão, que consiste em dar a vida, consolar e salvar toda a humanidade perdida na sua debilidade, nos seus erros e nos seus pecados. Nesta missão se unem o Natal e a Páscoa, no único mistério da redenção humana, querida e realizada por Deus por meio de seu Filho. E a última expressão, Jesus Cristo, Senhor, dá-nos a conhecer a sua identidade. Jesus, como o nome próprio dado pela família, em alusão à realidade que este termo significa na língua local. Deus salva. Cristo é o título que lhe é dado pela comunidade cristã e que exprime a sua certeza acerca da fidelidade de Deus, que realiza sempre as suas promessas. Ele é o Messias ou o ungido de Deus, sobre quem repousa o Espírito do Senhor. O título Senhor alude, como sabemos, à sua condição divina, revelada na Páscoa, Páscoa de paixão, morte, ressurreição e glorificação junto do Pai. Irmãos e irmãs, é chegado o tempo em que os cristãos vivem e devem viver o Natal de Jesus Cristo como o Natal da fé, sem cederem às muitas e variadas apropriações que dele se vêm fazendo num contínuo crescendo de manifestações culturais que nada têm a ver com ele. Se assim não for, corre-se o risco de ele ficar perdido no meio de muitas tradições que o transformaram em projetos comerciais e sociais que não inspiram nada de relevante para a comunidade humana. O mundo em que vivemos tem urgência de uma igreja de crentes que seja verdadeiramente influenciadora da humanidade. A fé e a espiritualidade cristãs constituem o contributo específico que temos, enquanto cristãos, a oferecer ao mundo e fazem, de facto, a diferença
no meio da falta de rumo que se vive e no contexto da superabundância de propostas vazias de conteúdo e alheias à dimensão espiritual essencial em qualquer projeto de crescimento da humanidade. Quando se confundem os ideais da fé cristã com os ideais do mundo, mesmo na celebração do Natal, sente-se a falta de alguém que não se conforme com o espírito do mundo e fica-se, porventura, entregue ao vazio do mundo. O Natal precisa de conteúdo e o Natal tem de ser verdadeiramente influenciador daquilo que vivemos e dos valores que defendemos. O Evangelho fala-nos da luz que precisa de brilhar no meio das trevas sem se deixar ofuscar por elas. Noutros lugares, fala-nos ainda do sal que dá gosto à vida e não pode perder o seu sabor, do fermento que leveda toda a massa e produz o seu efeito regenerador. Estamos, de facto, num tempo difícil em que a luz da fé parece ofuscada, em que o sal do sentido da vida perdeu o seu sabor e em que o fermento da transformação não tem a sua força plena. Noutras palavras, tudo se pode encaixar no Natal, se confunde com o Natal e se aproveita até do Natal, que fica refém de tudo e de todos e acaba por significar pouco mais do que as festividades anuais da estação do inverno. Enquanto cristãos, não podemos ficar alheios, não podemos ficar à espera de que sejam outros a resgatar o Natal dos grilhões que o vêm aprisionando. Esse é o contributo específico que nos cabe se estamos dispostos a ajudar a elevar verdadeiramente a humanidade. Essa tarefa pede-nos renúncia a muita coisa que se difundiu entre nós. Pede-nos espírito de fé e de missão. Exige-nos que, como nos disse o Senhor, não nos conformemos com o espírito do mundo, mas queiramos, efetivamente, transformar o mundo. A palavra de Deus que nós, nesta noite, escutamos, concentra em si a originalidade do Natal do Senhor, à qual somos chamados a voltar. O Deus menino, envolto em panos e deitado numa manjedoura, é o sinal dado aos homens para que, juntamente com os anjos do céu, cantem a glória de Deus e se comprometam na construção da paz para todos. Ali estão apontadas as duas dimensões da nossa vida de cristãos, nas quais havemos de progredir e que havemos de encarnar e de testemunhar. A fé como amor a Deus e suporte da nossa vida em tempos bons e maus. E o testemunho de vida, totalmente voltada para os outros e ao serviço da justiça e da paz, como realização da felicidade que esperamos. Neste Natal, vamos sentir Deus presente em nós. Vamos falar de Deus à nossa família e aos homens. Vamos assumir caminhos de mudança de costumes alheios à nossa originalidade cristã. E vamos também comprometer-nos a acolher o seu espírito de fé, o seu espírito de esperança e de amor. Que em oração confiante, nesta noite, todos peçamos ao Senhor a graça de um feliz e santo Natal.